quais são assim os 3 pilares fundamentais para qualquer empresa, qualquer pessoa que for empreender, faturar o seu primeiro 1 milhão? Vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa começa pela intenção. Veja bem, se você vai montar uma empresa, se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro 1 milhão, você não vai faturar seu primeiro 1 milhão. O que você tem que achar? Realmente, qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber em que eu sou bom de verdade, qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Porque pode reparar, Zanon, no contrato social de qualquer empresa não tem o KINAI ganhar dinheiro. Não existe. O que você põe, a primeira coisa é a razão social, ou seja, qual que é a razão que você vai existir para a sociedade. Então, tudo parte daí. Se você de verdade entender o que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que o mundo precisa, as startups falam muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar procurando essa dor fora, o que eu vou fazer? Não, tá dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem aí dentro. Então essa é a primeira coisa. Depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos, até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Eu falava, mas Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes não precisa ainda. É porque os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte: quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente, o que ele vai fazer. E aí o que acontece? Assim, o pequeno empreendedor, acontece muito isso. Tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho, e põe ele para dentro. Aí tem o primo, e vem colocando. E vem colocando, e ninguém sabe muito bem o que faz. E está tudo na cabeça do empreendedor. Então, se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único. Sou eu SA, não tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum. Desenhe e mapeie seus processos. Para quando precisar, que logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. Tá? E aí, dentro de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Vou ter um monte de metas. Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes e que você vai tomar decisão com aqueles números. Legal essa colocação. Antes de falar dos indicadores, voltando um pouquinho aí nos processos, para quem está assistindo a gente, às vezes não entende o que é um processo. Para mim, o mestre que foi assim, o cara que começou a questão dos processos foi o Henry Ford, Sim. Com a linha de montagem. Se não tivesse processo, ele jamais conseguiria montar a linha de montagem de produção de veículos. Exatamente. Processo é muito simples. É um mapa que, se eu morrer amanhã, você vai ter um guia, né? Um mapa do que é que tem. Vendas, vendas a contratação. Bom, contratação tem que ter esse perfil, tal. Vai ter que ter uma empresa de seleção ou eu faço seleção interna. Isso tem que estar tudo desenhado. Porque para não ficar na mão do Reinaldo, na mão do Gustavo, porque o objetivo de uma grande empresa é que essa empresa se vai perpetuar por séculos. E uma hora eu não vou estar mais aqui. Às vezes eu não sei nem se vai ser da minha família. Pode ser que vai ser vendida a minha empresa. Exatamente. Aliás, todo negócio um dia
você escala ele para vender, né? Assim como você fez o seu. Exatamente, a melhor coisa. E vou falar, Reinaldo, assim, quando alguém for desenhar um processo da empresa, ele tem que sempre desenhar o processo olhando para a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo simples aqui. Sei lá, restaurante Aquilo. Quero que eu mostrar o restaurante Aquilo. Aqui, por exemplo, nós estamos num prédio comercial aqui, que um restaurante Aquilo aqui vai matar a dor de muita gente. Porque vão ter vários funcionários aqui que precisam sair para almoçar, comer rápido e voltar. Eu falo assim, tem 40 minutos para comer de repente. Como é que ele vai estruturar o processo de um restaurante Aquilo? Veja bem, ele vai pensar, peraí, o que meus clientes precisam? Comer rápido, a um preço legal, né? E se eu estruturar uma fila só aqui no meu restaurante, vai ficar uma fila enorme. Peraí, e se eu tiver 4 balcões de atendimento onde as pessoas chegam e já saem rápido do outro lado? Ou seja, ele vai estruturar o processo dele de acordo com a intenção e a dor que ele quer matar no mercado. Isso que traz sucesso. E o terceiro pilar, Pedro? Gestão de pessoas. Aqui eu acho que está o grande desafio de tudo, sabe, Zanon? E a parte que eu sou mais apaixonado. Porque a gestão de pessoas começa logo, o próprio empreendedor saber fazer a gestão própria, saber qual que é o perfil do comportamento dele. Você falou, você já logo cedo, eu tenho um dom aqui para a parte financeira e para a parte a parte visionária. Inclusive é um perfil de comportamento bem raro, porque geralmente quem tem um perfil focado na parte financeira não é uma pessoa visionária. E você tem os dois. Algumas pessoas têm esse perfil. Então a primeira coisa é o gestor saber fazer a gestão dele e depois a gestão das pessoas. Porque a grande maioria dos empreendedores, eles pensam que estão engajando a equipe, mas eles estão manipulando a equipe. Porque engajar é diferente. Você não, Pedro, eu preciso motivar a minha equipe. O que eu faço para... Muita gente me pergunta, o que eu faço para motivar a minha equipe? Você não consegue motivar a sua equipe. Você não consegue motivar ninguém. Porque a motivação é uma coisa de dentro. Ou seja, a pessoa ela é motivada a fazer algo quando ela tem uma necessidade, alguma coisa que para ela está incomodando, então ela se motiva, ou ela tem um motivo para agir. E você não consegue gerar essa necessidade do seu funcionário. Porque a necessidade é sua da empresa. Agora, engajar é diferente. O que é engajar? Engajar é eu dar condições para que esse funcionário supra a necessidade dele. Aí eu vou estar engajando. Então o que acontece? Se a sua empresa tem um propósito maior, de verdade, não só se estampado na parede, que hoje virou moda propósito, né? Não, a minha empresa tem propósito, a missão virou moda. Mas se de verdade existe um propósito maior por trás da sua empresa, e todo mundo que vier trabalhar com você der espaço para que essa pessoa também cumpra o propósito dela dentro da empresa, você está cumprindo aí uma lei espiritual e uma lei universal que é infalível. Aí as pessoas vão gostar de trabalhar com você, aí as pessoas vão estar engajadas. Porque é o que eu falo, se você tem uma empresa para trocar o produto ou serviço por dinheiro, você vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. Agora, se você tem um propósito maior na sua empresa, de verdade, você vai atrair pessoas que querem também viver esse sonho junto com você. E aí você vai ter uma equipe engajada. Só que isso dá trabalho. Muito mais do que simplesmente pagar só para a pessoa dar o tempo dela para você. Com certeza. Dá muito mais trabalho. Eu acho que o maior desafio, Pedro, da gestão de pessoas é você descobrir qual é o propósito. Porque tem pessoas que são movidas por dinheiro e tem pessoas que você chegar e dar dinheiro não vai mover a pessoa. Perfeito. Tem pessoas que são movidas por reconhecimento, por exemplo. Perfeito. Você acredita que teve uma franqueada nossa, olha como o ser humano é engraçado, né? Ela ganhou muita grana, bateu todas as metas e tal, nós reconhecemos ela. Ela foi lá no palco, foi reconhecida. Mas, cara, ela queria uma plaquinha de reconhecimento, sabe? Então, assim, tem pessoas que são movidas a reconhecimento. Então, você está sempre reconhecendo. Só que o X da questão é descobrir o que move, qual o propósito de cada um. Porque quando a gente sabe qual botão apertar, você sabe como engajar. Tem pessoas que não são movidas nem por dinheiro, nem por reconhecimento, mas por filantropia, por exemplo. E aí você fala, pô... Então, X do que você vai ganhar, a gente está apoiando essa causa. Começar a envolver a pessoa, ela se sente valorizada. Exatamente. Então, esse é o segredo. Porque, cara, eu vejo na nossa equipe pessoas que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. E tava faltando algo. Mas quando você vai lá... Cara, teve um colaborador nosso. O cara queria, uma foto... Olha isso. Bateu meta, ganhou muito... Reinaldo, você não põe uma foto e posta lá uma foto? Tipo, o cara quer ser o quê? Isso. Né, reconhecido. Então, quando a gente sabe qual botão apertar, fica mais fácil. Tem muitos líderes que falam assim, não, eu sou um líder justo, eu trato todo mundo igual na minha empresa. Aí eu falo que esse é o líder mais injusto que existe,
Porque o que você falou, cada pessoa é única. Se você não tiver essa sensibilidade, essa capacidade de fazer gestão de pessoas de forma única, você jamais vai engajar a sua equipe. E achando que eu tratar todo mundo igual é justo, não. Se cada pessoa é única, o tratamento tem que ser individual. Os direitos sim iguais, mas o tratamento tem que ser individual. Na avaliação de desempenho tem que ser isso. Na parte de como você vai formar cada funcionário seu, porque se você é um líder, um empreendedor, você vai ter que ser um mentor. E você, quando você começa a crescer, você não vai conseguir fazer mentoria com todos os seus funcionários. Eu tinha 3.000 funcionários. E o que eu fazia? Eu pegava o modelo de Jesus. Eu tinha 12 que estavam mais perto de mim. E mentoreava 12. E esses 12 multiplicavam. Tanto é que quando eu apareci no Fantástico, eu estava lá no chão de fábrica disfarçado e trabalhando. Aí o funcionário falou que eu sempre falava para os meus 12. Aqui nessa empresa é o seguinte, quando você fizer as coisas aqui, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Aí você vai fazer um trabalho bem feito. Uau. E aí eu percebi que realmente, sabe, você treinar 12, mais 12, mais 12, mais 12, funciona.